Olá pessoal, bem-vindo a mais um vídeo do curso de Introdução à Álgebra Linear. E no vídeo de hoje a gente vai ver sistemas lineares, mas a gente vai focar na análise das soluções no sistema linear e qual é a relação dessas soluções com a matriz do sistema linear na forma escalonada reduzida. A gente vai tentar entender como que uma coisa indica as propriedades da outra. Bom, vamos tentar começando a entender o que acontece com um sistema linear de duas equações e duas incógnitas depois que a gente aplica operações elementares nessas equações e tenta deixar elas na forma mais simplificada possível para encontrar as soluções desse sistema. Vamos tentar fazer um exemplo com números aqui para poder ver as situações que podem ocorrer depois de aplicar todas as operações. Então a gente pode chegar num caso desse tipo aqui. A gente pode chegar, por exemplo, que a primeira variável x é igual a menos 1 e a segunda equação do sistema pode virar uma equação desse tipo, 0 igual a 1. Ou seja, a gente acabou eliminando todas as equações, todas as incógnitas da segunda equação, mas mantivemos um número diferente de 0 do lado direito. Então essa equação por si só já mostra que esse sistema ele não tem solução, ele é inconsistente. Por quê? Você chegou à conclusão que 0 é igual a 1. Então, se as operações elementares mantêm o conjunto de solução do sistema e a gente chegou num sistema que não faz sentido, isso significa que o nosso sistema original também não faz sentido, ou seja, que ele não possui nenhum tipo de solução. Não existe um número x e um número y, ou seja, não existe um par de números x e y que seja solução do sistema original. Por quê? Porque nós precisaríamos de x e y tais que 0 é igual a 1, ou seja, não faz sentido nenhum. A gente diz que esse sistema ele é um sistema indeterminado, ou seja, não tem solução nenhuma. Um outro caso possível seria o seguinte: você chega à conclusão que x igual a menos 1 e y igual a raiz de 3. Você aplicou operações elementares no sistema e conseguiu simplificar cada uma das equações até chegar nessas duas equações simples. Então a gente chega à conclusão que x igual a menos 1, y igual a raiz de 3 é uma solução do sistema linear original. Ou seja, ela é a solução do sistema original. Vejam que no caso, solução é um par de números x e y. Não é que o x seja uma solução e o y igual a raiz de 3 seja outra solução. O par xy é uma solução do sistema linear original. Como esse sistema aqui possui uma única solução, então o sistema original também só vai possuir uma única solução, porque o conjunto de solução se mantém inalterado. Nesse caso, a gente diz que esse sistema ele é possível e determinado. Outra possibilidade é a seguinte: a gente chega à conclusão que x é igual a menos 1 e que 0 é igual a 0. Obviamente, essa equação é verdadeira, e ela é verdadeira para qualquer escolha de x e y. A equação de cima fixa até o x em menos 1, ou seja, para ser solução, o x tem que ser menos 1. Mas e o y? O y, a gente não pode dizer nada a respeito do y, ou seja, a gente pode escolher um y qualquer. Nesse caso, esse sistema tem infinitas soluções, x igual a menos 1 e um y que você pode escolher dentre os infinitos y possíveis. Se isso aqui é a solução do sistema simplificado, então é também solução do sistema original. E nesse caso a gente diz que o sistema é possível, porém indeterminado. Agora a gente pode fazer a seguinte pergunta: dado um sistema linear qualquer, será que é possível que ele tenha duas e somente duas soluções distintas? Não, não é possível. Vamos tentar entender por quê. Imagine que você tem um sistema linear da forma ax igual a b, que está escrito na forma matricial, e que você tem duas soluções distintas, x1 e x2. Então, a x1 é igual a b, a vezes x2 é igual a b. Então, qualquer lambda que a gente pegue, a gente pode fazer a seguinte combinação de x1 e x2. Então, a gente está multiplicando lambda por x1 e somando com 1 menos lambda x2. Se x1 é uma matriz, x2 é uma matriz, isso aqui é uma matriz e isso aqui é uma matriz também, lambda x1 é uma matriz, e a gente pode somar essas duas matrizes. Então, lambda x1 mais 1 menos lambda x2 vai ser uma matriz coluna do mesmo jeito, e você vai poder multiplicar
A por esse resultado, uma vez que você pode multiplicar A por x1 e A por x2. Então, desenvolvendo essa expressão, o que a gente tem? A gente usa a propriedade distributiva. Então, a gente vai multiplicar A por lambda x1 e depois A por 1 menos lambda x2. E a gente vai ter isso aqui. Isso aqui é dado pela distributividade da multiplicação de matrizes. O que a gente pode fazer agora é comutar lambda com o A. Porque como lambda é um número, então A vezes lambda x1 é a mesma coisa que lambda vezes AX1. Da mesma forma, 1 menos lambda é um número real. Então eu posso comutar com o A. A vezes 1 menos lambda vezes x2 é a mesma coisa que 1 menos lambda A vezes x2. E aqui a coisa fica interessante, porque se A vezes o x1 é B, porque x1 é solução, e A vezes o x2 é B, porque o x2 é solução do sistema, a gente fica com lambda B mais 1 menos lambda B. Agora, distribui esse termo aqui, o que a gente vai ter? Que isso aqui é exatamente B. Ou seja, se eu tinha x1 e x2, soluções distintas do sistema linear AX igual a B, eu consigo, escolhendo um lambda qualquer, produzir uma terceira solução, que é lambda x1 mais 1 menos lambda x2. Veja que se você escolher lambda igual a meio, por exemplo, você vai ter a média entre x1 e x2. É uma matriz diferente de x1 e diferente de x2, que é solução do sistema AX igual a B. A gente acabou de provar que também é solução. Como a escolha de lambda aqui é qualquer, eu tenho infinitos lambdas, se eu tenho, então, duas soluções distintas, isso implica que eu tenho infinitas soluções distintas. Ou seja, AX igual a B tem infinitas soluções. Por quê? Porque eu posso escolher infinitos números para lambda, certo? Então, teorema. Um sistema linear pode ter zero, uma única ou infinitas soluções. A gente viu que ele pode ter zero caso o sistema seja inconsistente. Uma única solução se o sistema for bem definido e tiver uma única solução. Quando a gente encontra a forma escalonada reduzida, a gente vê que só tem uma, que a gente viu anteriormente. Ou infinitas soluções. Um número finito de soluções diferente de 1 ou 0 não é possível, porque a gente sempre vai, se a gente tiver duas distintas, sempre teremos infinitas soluções pelo raciocínio que a gente fez aqui atrás. Vamos voltar para o nosso exemplo anterior e tentar entender como que esse raciocínio se estende, agora a análise das soluções se estende para o caso das matrizes, no caso matricial, e qual é a relação delas com o escalonamento. Então, a gente viu que a gente teria três possíveis soluções, que eu coloquei aqui para a gente tentar entender matricialmente como que elas se comportam. No primeiro caso, onde a gente tinha x igual a menos 1, 0 igual a 1, a gente tem esse sistema representado matricialmente dessa forma. A gente tem uma linha que tem 1, 0, menos 1, 0, 0, 1. No caso onde a gente tinha uma única solução, esse sistema aqui era possível e determinado, a gente tinha que a primeira linha era 1, 0, menos 1, 0, 1, raiz de 3. E no caso do sistema com infinitas soluções, a gente tinha que uma linha é dada por 1, 0, menos 1, que é equivalente a essa equação aqui, e a segunda equação dava origem a essa linha toda zerada. Então, o que acontece? Como que a gente pode fazer a nossa análise das soluções a partir dessa representação do sistema na forma escalonada reduzida da matriz aumentada? Vejam que aqui a gente pode fazer a seguinte análise. Se você comparar a forma escalonada reduzida da matriz aumentada com a forma escalonada reduzida da matriz A, a gente vai ter uma pequena diferença nesse primeiro caso. Olhando a forma escalonada reduzida da matriz aumentada, a gente vê que existem dois pivôs. Por quê? A gente tem um pivô nessa primeira linha, que é o número 1 que está na primeira linha à esquerda, e na segunda linha a gente tem um pivô aqui embaixo. Veja que o pivô da segunda linha ele já está na parte aumentada da matriz. Então, ele é pivô da matriz aumentada, mas se você olhar somente a matriz A, ele não é pivô da matriz A. Caso você pegasse somente a matriz A e fizesse o escalonamento nela, você ia chegar na matriz 1, 0, 0, 0, que só tem um pivô. Então, quando uma matriz na forma aumentada tem mais pivôs do que a matriz na forma original, A, então você acaba tendo a situação em que você não tem solução no sistema linear.
Por quê? Você sempre vai ter uma equação do tipo 0 igual a alguma coisa, que no caso aqui é 1. No caso em que existe uma única solução, a gente tem duas incógnitas e a gente tem dois pivôs. Então, o número de incógnitas bate com o número de pivôs. E o número de pivôs da matriz aumentada é igual ao número de pivôs da matriz original A. No caso de infinitas soluções, a gente tem duas incógnitas, porém só temos um pivô. Só que, nesse caso, o número de pivôs da matriz aumentada é igual ao número de pivôs da matriz original, que é 1. Então, quando a matriz aumentada tem mais pivôs do que a matriz original, você não tem solução. Quando o número de pivôs da matriz aumentada é igual ao número de pivôs da matriz original, você pode ter uma ou infinitas soluções. Você vai ter infinitas soluções quando você tem mais incógnitas do que pivôs. Quando você tem o mesmo número de incógnitas e pivôs, você tem exatamente uma solução. Vamos fazer um exemplo, então. Vamos olhar o exemplo desse sistema linear aqui que eu selecionei para poder comentar a respeito do número de soluções. Então, veja que a gente transformou o nosso sistema nessa matriz aumentada, e vamos supor que a gente fez o escalonamento e chegou nesse resultado. Essa aqui é a versão escalonada, na forma escalonada reduzida, da matriz aumentada desse sistema de cima. Então, vejam que o número de pivôs desse sistema é 3. Nós temos esses 3 pivôs para o nosso sistema. O que acontece é que o número de variáveis desse sistema é 4, e a gente só tem 3 pivôs. Então, pela análise anterior que a gente havia feito, a gente tem que ter infinitas soluções. Por que a gente vai ter infinitas soluções? Então, vamos tentar interpretar o que aconteceu aqui nessas equações para poder entender por que isso aqui é verdade. Veja aqui, se você colocar na forma matricial, uma solução do sistema AX igual a B vai ser uma matriz coluna que tem 4 linhas, certo? Por quê? Porque a minha matriz A tem 4 colunas. Então, para multiplicar uma matriz de 4 colunas, eu preciso à direita dela, eu preciso de uma matriz com 4 linhas. Como as 4 linhas são referentes a cada uma das incógnitas, essa linha aqui é referente à incógnita x1, x2, x3, x4. Então, o que vai acontecer? As minhas equações aqui vão dizer quanto que vale x1, x2 e x3. Eu tenho 3 linhas, portanto eu consigo definir o valor de 3 das minhas variáveis. Nesse caso, a primeira linha está dizendo que x1 mais x4 é igual a 1, ou seja, x1 é igual a 1 menos x4, que é essa primeira posição. A segunda linha está dizendo que x2 menos x4 é igual a 2, ou seja, o x2 é igual a 2 mais x4. E, no caso, a terceira linha dessa matriz aumentada, na forma escalonada reduzida, está dizendo que x3 menos x4 é igual a menos 1. Ou seja, x3, que é essa parte da matriz, é igual a menos 1 mais x4. E a última parte é o próprio x4. Então, a gente mantém o próprio símbolo x4. Veja que, então, as soluções do nosso sistema, que são dadas dessa forma, todas elas dependem do valor de x4. E o x4 é de livre escolha. A gente tem 1 grau de liberdade para escolher. Então, com certeza, esse sistema tem infinitas soluções. Por quê? Porque qualquer escolha de x4 vai satisfazer o nosso sistema original. E como existem infinitas escolhas possíveis para x4, qualquer uma delas vai satisfazer. A gente tem infinitas soluções para o nosso sistema original. Bom, vamos ver então o que é um sistema linear homogêneo. Pela nossa definição aqui, o sistema linear homogêneo ele vai ser um sistema linear da forma AX igual a 0. Ou seja, a parte da direita, aquilo que a gente chamou de B, ela vai ser 0. Quando ela for 0, o nosso sistema linear é homogêneo. Se ela for diferente do vetor 0, ou da matriz toda nula, então o nosso sistema é não homogêneo. No caso, aqui temos um exemplo de sistema linear homogêneo. Por quê? A gente tem um sistema linear que a parte da direita é toda 0. Se você transformar isso aqui numa notação matricial, você chega numa representação desse tipo, onde a matriz A, que é dada pelos coeficientes constantes que estão multiplicando as nossas incógnitas, vai formar a matriz A, e do outro lado você tem a matriz coluna do tipo 0. Uma observação importante a respeito de sistemas lineares homogêneos é o seguinte, que a solução nula sempre é a solução do sistema linear homogêneo. Veja o seguinte, se eu pegar x1, x2, x3,
x4 e x5 e substituir por 0, eu vou ter que 0 igual a 0, 0 igual a 0, 0 igual a 0 e 0 igual a 0. Ou seja, soluciona o sistema. Então, sempre que o sistema linear for homogêneo, a matriz nula é uma das soluções. Colocar todas as incógnitas igual a 0. Então, vamos lá para o nosso teorema a respeito de sistemas lineares homogêneos. Se você tem um sistema linear homogêneo do tipo AX igual a 0 e A é uma matriz M por N, então a gente tem as seguintes propriedades que são sempre válidas. Primeiro, a solução nula é sempre solução, foi o que a gente acabou de falar. Segundo, se você tem duas soluções, então a soma dessas soluções também é solução. Por quê? Olha só, imagine que x1 e x2 são soluções de AX igual a 0, então AX1 é 0. AX2 é 0. Então, A vezes a soma dessas soluções vai ser A vezes o x1 mais A vezes o x2. Ambos valem 0. 0 mais 0 vai ser 0. Ou seja, x1 mais x2 é solução. Se x é solução, então lambda(x) também é solução para todo lambda que pertence a R. Por quê? Imagine que você tem uma solução x, então você vai multiplicar A por lambda(x). Como o lambda e o A comutam, porque lambda é um número real, então lambda AX, isso aqui vai ser igual a lambda AX, que é igual a lambda vezes 0, porque AX é 0, x é a solução, e isso aqui é igual a 0. Portanto, lambda x também é a solução do teu sistema linear. E é isso, pessoal. Então, essa foi mais uma aula e a gente viu como que a gente pode analisar o conjunto solução de um sistema linear a partir da forma escalonada reduzida da matriz aumentada do sistema, e também a gente introduziu a noção de sistema linear homogêneo. Até mais!